Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês. Você já parou um pouco para pensar a respeito do amor de Deus, dos cuidados de Deus? Por que que Deus escolheu você, a mim? Por que que Deus se empenha tanto em cuidar de nós, em tratar das nossas necessidades, das nossas emoções, da nossa estrutura relacional? Por que que Deus é tão interessado no nosso bem-estar? Em primeiro lugar, é muito bom nós sabermos que Deus está interessado nisto, interessado em nós, na nossa restauração, na nossa maneira de interpretar a vida e colocar em prática esta interpretação, de modo que a cada dia nos faça melhor, nos faça crescer, nos faça compreender qual é a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Jeremias falou bastante a respeito disso, por exemplo, no livro de Jeremias, capítulo 29, o versículo 11, fala a respeito deste cuidado de Deus com aquilo que é importante para cada um de nós, no nosso íntimo, para o nosso bem-estar nesta vida, não apenas projetar a esperança da vida futura, da vida eterna, mas que nós sejamos felizes e realizados nesta vida, neste momento. Quando nós temos ali o texto de Jeremias 29, 11, o texto diz assim: eu bem sei quais são os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São planos de fazer o bem e não o mal, para oferecer o fim que vocês desejam. Observe que o texto fala que Deus está oferecendo a finalidade, aquilo que nós queremos chegar, os nossos sonhos, os nossos projetos, aonde você quer chegar, Deus está cuidando para que você alcance, para que você chegue, para que você seja realizado no amor, no cuidado, na direção do Espírito Santo, para que você consiga chegar ao ponto que você almeja, mas sem estar abrindo mão dos seus princípios, dos seus valores, da sua ética, da sua moral, da sua postura cristã, da sua interpretação de vida correta dentro dos princípios e valores que foram transmitidos pela família também, pelo pai, pela mãe, por aquilo que nós conseguimos selecionar através da palavra de Deus, selecionar através da Bíblia. Então, Deus nos oferece o melhor caminho, a melhor direção. Ele abre as portas necessárias para que nós possamos alcançar aquilo que nós desejamos. E é claro que ele também tem planos ao nosso respeito, porque todo pai é assim, toda mãe é assim, todo progenitor e todo criador, Deus é o nosso criador, tem um projeto, tem uma finalidade para a sua criação. E Deus tem uma finalidade para a criação dele também, especialmente a todos nós que somos criados à sua imagem e semelhança. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, temos que ser parecidos com ele no nosso meio de pensar, na nossa maneira de nos expressarmos, na nossa maneira de nos relacionarmos, de falar, de sentir, de estarmos juntos a todo tempo em comunhão com Ele e compartilhando este Ele que foi semelhado a nós, uns com os outros, porque desta forma nós vamos viver em paz, em harmonia, nós conseguiremos compreender o melhor do que cada um tem a oferecer. Mas, infelizmente, apesar de todo esse amor de Deus, de todo esse cuidado de Deus, de todo esse carinho, de todo esse zelo, apesar de tudo isso, nós sofremos dificuldades neste mundo, nós temos adversidades neste mundo, nós temos problemas neste mundo que vem nos afligir, vem nos incomodar, mexe com as nossas emoções, tira do centro a nossa estrutura psicoemocional. São questões que abalam muitas vezes até a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. E nós não devemos ter medo de colocar diante de Deus
as nossas aflições, as nossas limitações, nós não devemos ter medo de colocar diante de Deus a verdade que está na nossa mente, no nosso coração, até porque Deus a conhece. Deus sabe o que você está pensando, o que você está sentindo, aquilo que está no seu íntimo. E muitas vezes nós temos expressões de dúvidas a respeito da espiritualidade, a respeito dos cuidados de Deus, porque neste mundo de adversidades, neste mundo de problemas, muitas vezes, assim como Jesus na cruz declarou, nós nos sentimos desamparados. A expressão de Jesus na cruz, né? Por que me desamparastes? Por que me abandonastes? Muitas vezes nós nos sentimos assim, devido ao sofrimento, devido à adversidade deste mundo, devido àquilo que está muitas vezes além das nossas forças. Mas o que nós sabemos é que quando algo está além das nossas forças, Deus entra com providência, Deus entra com a presença dele através do Espírito Santo que habita em nós. Deus entra agindo para nos fortalecer, para que nós vençamos todas as adversidades deste mundo. A palavra de Deus nos diz que o poder dele, o poder de Deus, se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então, não ter medo de apresentar as fraquezas, os erros, as limitações, porque assim, reconhecendo tudo isso, é que é possível que nós cresçamos em sabedoria, em conhecimento, para que nós conheçamos a vontade de Deus e nos conheçamos também, conhecer a si mesmo, para saber aquilo que é necessário ser mudado, ser transformado pelo poder de Deus. Abrir o coração e abrir a mente a Deus, para que desta forma nós recebamos o auxílio necessário, para que nós recebamos os cuidados necessários de Deus. Muitas vezes, observando o mundo, nós temos a tendência humana, já que somos falhos e somos pecadores, nós temos a tendência humana de olhar muito mais para as desgraças que acontecem nesse mundo, as adversidades que acontecem nesse mundo, do que olhar para o poder de Deus, para o cuidado de Deus, para o zelo de Deus. E não podemos esquecer de que Deus está conosco todos os dias, é a promessa de Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E como ele está conosco se eu não o vejo presente? Nós temos que compreender algumas questões da espiritualidade. Deus está conosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias nos amando, cuidando de nós. Mas, assim como aquele amigo que você sabe que você pode contar com ele, que você pode, no momento de adversidade, buscá-lo, procurá-lo, e ele vai te atender e vai te ajudar a solucionar o problema, se um amigo humano é capaz de fazer isso, imagine um amigo divino. Jesus Cristo no santuário celestial. Ele está atento às nossas adversidades, às nossas desgraças deste mundo, para que ele dispense a graça necessária para combater a desgraça que nos aflige neste mundo. E o profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, capítulo 3, os versículos de 19 em diante, fala a respeito disso, e Jeremias fala numa linguagem muito própria a respeito do amor de Deus, dos cuidados de Deus e da maneira que Deus está conosco. Nós temos problemas, temos adversidades, temos desgraças, mas nas nossas desgraças humanas, Deus, em Cristo Jesus, dispensa a graça necessária. O que é uma desgraça? Desgraça é a ausência da graça. O que é a presença de Deus? A presença de Deus é a manutenção desta graça que nos eleva, que nos anima, que nos fortalece a cada dia. Então, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 19 e diante, eu estou lendo na Bíblia a mensagem, e o texto diz assim: Nunca vou esquecer a desgraça, o gosto das cinzas,
o veneno que engoli. Lembro-me de tudo. Ah, e como lembro! O sentimento de chegar ao fundo do poço. Mas há outra coisa que me lembro, e ao lembrar, continuo agarrado à esperança. O amor leal do Eterno não pode ter acabado. Seu amor misericordioso não pode ter secado. Eles são renovados a cada manhã. Como é grande a tua fidelidade. Eu me apego ao Eterno, digo e repito, ele é tudo que me restou. Observe que maneira bonita e poética que o profeta Jeremias descreve essas questões das adversidades humanas, mas também dos cuidados da presença de Deus, do amor de Deus para você, para sua família, para aquelas pessoas que você ama e tem colocado diante de Deus em oração, tem feito as suas preces, tem voltado a sua mente, o seu coração a Deus em favor da sua família, das pessoas que você ama e também em seu próprio favor, colocando diante de Deus as suas limitações, os seus planos, os seus projetos, para que você possa conquistá-los, para que em Cristo você seja mais que vencedor. Então, o profeta Jeremias aqui, ele começa falando no versículo 19: nunca vou esquecer a desgraça. Nós não esquecemos aqueles dias de adversidades, os problemas. Tem dias que são mais pesados, tem dias que são mais difíceis, tem dias que nós pensamos que não vamos aguentar, não vamos chegar ao final. Mas ele fala assim, né, nunca vou esquecer a desgraça, o gosto das cinzas e o veneno que engoli. Você tem engolido venenos? Muitas vezes essa vida oferece venenos para a gente. O veneno da raiva, o veneno do rancor, o veneno da depressão. Mas, assim como todo veneno, veneno só faz efeito quando nós o tomamos. Enquanto ele for apenas veneno no seu frasco, no seu ambiente, ele não vai nos contaminar. Veneno só toca em nós se nós aceitarmos, se nós o tomarmos. Muitas vezes ele tenta nos tomar à força, esse veneno da vida que vem para tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa segurança. Então, Jeremias, ele coloca aqui, nunca vou esquecer da desgraça, né? Do gosto das cinzas, são aquelas situações que nos leva, muitas vezes, até o desejo de morte, até a dificuldade de ter uma perspectiva de vida futura, né? Por isso que ele usa esse símbolo das cinzas, porque todos nós voltaremos às cinzas, todos nós voltaremos ao pó, e tem dias que, como é usada uma expressão popular, tem dias que nós nos sentimos o pó do bagaço, né? Aqueles dias que nós temos tantas adversidades, fica tão pesado e tão difícil que nós usamos esta expressão. Hoje eu estou o pó do bagaço. O pó do bagaço é essa cinza que o profeta Jeremias está falando aqui. E ele fala, eu não vou esquecer da desgraça, dos dias de cinzas, e do veneno que engoli. E ele ainda ressalta: lembro-me de tudo, e há como eu lembro. Né? Lembro de tudo, porque tudo aquilo que é transmitido por emoção é fixado na memória, é fixado de uma maneira impactante, porque foi envolvido uma emoção ali. Então, o que ele fala, eu me lembro de tudo e tive o sentimento de chegar ao fundo do poço. Você já teve esse sentimento de chegar ao fundo do poço, de ter dificuldades de compreender que Deus está ali com você e renovar a sua perspectiva de futuro, a sua perspectiva de compreensão de que tudo será solucionado pelo poder e a direção de Deus no Espírito Santo e pela palavra? Muitas vezes nós chegamos ao fundo do poço.
Mas daí ele inverte esse texto, né? Porque a poesia hebraica também trabalha assim com esse contraste. Então, primeiro ele apresentou o que é negativo, mas existe algo que é positivo e é muito maior do que tudo isso. E ele fala, mas há outra coisa que eu me lembro. E lembrar, ao lembrar, continua agarrado à esperança. Do que ele lembra? O amor leal do Eterno, o amor leal do Senhor, não pode ter acabado. Seu amor é misericordioso e não pode ter secado. Eles são renovados a cada manhã. Como é grande a tua fidelidade. Eu me apego ao Eterno, digo e repito, Ele é tudo o que me restou. Quando tudo que restou a você é Deus, você alcançou tudo. Ao invés de ter aquele sentimento de perda, você deve ter o sentimento de conquista, de alcance, de realização, porque quando tudo o que sobrou a você é o Senhor Deus, então você alcançou tudo. Porque se você está ao lado de Deus, você pode enfrentar todas as diversidades, por maiores que elas pareçam, por maiores que elas venham encontrar você com toda a sua força humana, com tudo aquilo que humanamente nós vivemos a cada dia. Mas quando nós olhamos para Deus e compreendemos o que Jeremias escreve aqui em Lamentações, o amor é leal. O amor do Eterno, o amor do Senhor, ele é leal e não pode ter acabado. O seu amor também é misericordioso e não pode ser secado. E além disso, eles se renovam a cada manhã. O amor e a misericórdia são renovados a cada manhã, porque é grande a sua fidelidade. Então, deixe Deus cuidar de você, desfrute do amor de Deus, transmita este amor de Deus que você recebe às pessoas que estão ao seu lado. Viva o amor de Deus, compreenda o porquê que Deus o ama tanto, porque Deus nos ama tanto, porque nós somos criados à sua imagem e semelhança, somos seus filhos e filhas, e Deus, como Pai, ele não vai abandonar, ele nunca vai deixar de cuidar, de ter zelo, de dar a direção, a dar a melhor direção para os seus filhos e filhas. Então, descanse no poder de Deus, deixe Deus cuidar de você, deixe Deus fortalecer a sua mente, o seu coração, deixe Deus cuidar de você com todo o amor que Ele tem a colocar a cada dia que é renovado nas suas misericórdias e no seu poder. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu peço que o Senhor esteja cuidando de uma maneira muito especial de cada um que está recebendo a mensagem neste momento. Que eles tenham a sua força renovada pelo teu poder, que eles desfrutem do teu amor e da tua misericórdia, e que a cada dia em Cristo Jesus sejam mais do que vencedores. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe a todos. Eu peço a vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, que também vocês acompanhem o Facebook Ivan Fidelis e se inscrevam no canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. É este canal que fica gravado esta mensagem e que eu peço para que você se inscreva, ative o sino, comente, compartilhe, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.